Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas sejam muito bem-vindos e bem-vindos à nossa aula de Ciência Política e Direitos Sociais. É importante dizer que a gente já tem avançado muito no conteúdo. Na verdade, a gente já viu praticamente toda a primeira parte do conteúdo para avaliação 1. Estamos quase fechando. Na verdade, fica faltando agora Michel Foucault depois dessa aula. Espero que vocês estejam fazendo as atividades, fazendo as leituras, até porque vai auxiliá-los muito na hora da prova. E, nesse sentido, hoje nós vamos verificar, entender, analisar os conceitos de um dos autores contemporâneos que contribuíram muito para a ideia de formação do Estado, ou seja, desse conceito de Estado, principalmente em alguns termos como burocracia. Eita, professor, o termo burocracia já me deixa até preocupado. Calma, vai dar tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou compartilhar com vocês os slides dessa aula, e aí a gente vai discutir justamente essa questão do Max Weber. Né? A gente vai discutir um pouco sobre o Max Weber. Então, já aparece para vocês aí o nome da disciplina, disciplina Ciências Políticas e Direitos Sociais no Brasil. Tema da aula, o conceito de Estado para Max Weber. Bom, então começando a discutir um pouquinho, quem é Max Weber? Max Weber é esse senhor que está aparecendo na tela de vocês. Ele é um sociólogo, jurista, economista alemão. Ele vai trabalhar com uma perspectiva a partir da Alemanha. Ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Logo, a gente consegue enxergar que ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ele vem de uma família abastada. Olha a palavra abastada de novo aqui. Abastada é uma família que tem posses, é rica. Ele também, nessa família, foi educado a partir de uma premissa religiosa, né, protestante, e que tinha uma possibilidade de estudos a partir das posses que sua família tinha. Ele se forma e vai, obviamente, contribuir a partir dos seus estudos sociológicos e filosóficos. Dito isso, a gente começa a mergulhar nas concepções de Max Weber a partir de um entendimento que ele vai fazer sobre o modo de produção capitalista. É importante entender isso, tá, gente? Por quê? A base de análise do Weber, ela não é exclusivamente o modo de produção capitalista, mas perpassa por essa ideia, porque ele vai trabalhar com uma análise da racionalização do pensamento. Então, grifem essa palavra, racionalização. Para Max Weber, as ações feitas pelos seres humanos, elas são feitas de modo racional, elas têm uma intencionalidade. Tá? Então, ele analisa que essa perspectiva racional, ela é o escopo de motivação de muitas ações no campo econômico, no campo político e no campo sociológico. Dito isso, para entender esse modo, ele vai construir uma análise a partir da perspectiva da ética protestante e do espírito capitalista. Eita, professor, agora eu não entendi nada. Agora você enrolou minha cabeça. Vamos lá. Durante muito tempo, a base religiosa, principalmente o catolicismo, pregou que a pessoa ter bens, posses e propriedades, isso não era garantia de chegar ao céu ou ao reino prometido. Ao contrário, muitas das pregações diziam que era mais fácil um camelo passar por uma fresta de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Então, a ideia que se pregava até então pela Igreja Católica era a abnegação dos bens e, consequentemente, que os pobres e humildes, né, eles herdariam o reino dos céus. Então, até esse momento, é essa perspectiva.
A partir da ascensão do protestantismo, vai se criar uma nova perspectiva, onde aqueles bens, aquelas benesses financeiras que determinadas pessoas alcançavam, também eram abençoadas. Então, era um pensamento a partir da prosperidade. Então, a ética protestante, ela vai dizer assim, olha, se você está trabalhando, se você está tendo rentabilidade, é porque você é uma pessoa abençoada. E se você é abençoado, você poderá herdar os reinos dos céus. Então, é a partir desse movimento que vem de repensar essa ideia que o espírito capitalista ganha tônica ao dizer que quanto mais se produz, quanto mais se tem lucro, você muito mais é possibilitado a ser uma pessoa abençoada. Tá claro? Óbvio, e aí eu quero deixar muito claro a todos e todas, Weber não fica fazendo proselitismo religioso, não é isso. A análise dele é sociológica, até porque no próximo slide ele vai falar justamente isso, que o sociólogo, ao analisar determinado tema ou objeto, ele tem que manter um certo distanciamento. É o que ele chama de neutralidade axiológica. O que é essa neutralidade axiológica? Ele tem que se manter um pouco neutro, não há como manter na integralidade, por quê? Porque é ser humano. Mas quanto mais ele puder, melhor para que ele possa analisar. E dentro dessa análise, Weber constitui um princípio de pensamento pautado na ideia de que os seres humanos, lembre-se que eu pedi para vocês anotarem a palavra de racionalização. Os seres humanos são motivados por elementos racionais. E esses elementos racionais são o que ele chama de ação social. Ação social é uma ação feita por indivíduos, dotada de sentidos e significados, tá? E aí, para construir esse processo de análise, ele cria uma moldura, uma ideia, categorizando, ele cria uma categoria, ele categoriza esse pensamento de ação social pautado no que ele chamou de tipos ideais. O que são tipos ideais? São formas, são elementos que ele construiu para analisar esse comportamento coletivizado e que vai chegar à ideia de explicação por que a sociedade age daquele jeito. E, para tanto, ele, dentro desses tipos ideais, ele classifica essa ação social, ação racional, em 4 tipos. Ele diz o seguinte, olha, existem 4 tipos de ação social. A saber, quais são elas? A primeira, ação social racional com relação a fins, a finalidade, objetivo. Ele diz o seguinte, olha, essa ação, primeiro, ela é pensada, ela não é irracional, ela é pensada, ela é sistematizada e ela é calculada para atingir uma finalidade. E ele dá o exemplo aqui no slide da questão do casamento. A ação social é um matrimônio e a finalidade é a constituição da família, ter filhos, netos. Então, por isso que ela é uma ação racional com relação a fins, tá? Um exemplo também, vou trazer aqui. Prestar concurso público para professor. A ação racional é o concurso público. A finalidade, estabilidade, ter a sua própria independência financeira. Então, isso é uma ação racional com relação a fins. Outro tipo de ação racional com relação é a que ele chama a valores. Tá? É um tipo de ação pensada, sempre falando que é uma ação racional, gente, calculada para atingir algum tipo de valor moral, como, por exemplo, um aspecto da ideia de julgamento de valores no ponto de vista de cada sociedade. Tá, então vamos com calma. Professor, não entendi nada que você falou. Vamos com calma. Então vamos entender por alguns exemplos. Quando a gente fala em relação a valores, vai depender da sociedade que você está. Em algumas sociedades, ou boa parte delas, roubar
ela fere os princípios morais, inclusive os princípios éticos. Então, a ação racional considerada certa é não roubar. Roubar, ela é uma ação racional que vai contra isso. Então, se você roubou, você cometeu um crime, então você tem que ser punido. Tá claro? Professor, dá um outro exemplo que não seja essas coisas assim. Vou dar um exemplo para vocês que é muito legal. Quer ver uma coisa interessante? O capitão do navio não tem aquela ideia de que ele é o último a sair do navio, ou então ele afunda com o navio. Por quê? Porque para ele deixar a embarcação e junto os tripulantes afundando e ele sair, isso vai contra os valores dele. Então, é uma ação racional o capitão afundar com o navio. Então, por isso que ela é uma ação racional com relação a valores. Vejam que ela é uma ação racional com relação a valores, mas dentro de um processo sociológico, tá? Outro exemplo, ação racional, outro tipo de ação racional. Ação social, ação racional tradicional. É aquela que já vem passando de épocas em épocas, né? Por exemplo, vocês tomam a bênção aos seus pais, avós. Isso é uma ação racional, tradicional. Por que vocês fazem isso? Porque já os seus pais fizeram, seus avós fizeram, seus bisavós fizeram. Então, isso é o movimento tradicional, tá, gente? Baile de 15 anos, uma ação social tradicional, que é aquela passagem da jovem, do processo de criança para juventude, adolescência. Então, percebam que são ações racionais e são pautadas pelos movimentos de cada sociedade, tá? Isso só na sociedade capitalista? Não, pode ser uma sociedade indígena, né? Recentemente tivemos a notícia, né, passou nos meios de comunicação, daquele processo de passagem dos índios, né, Carajás, do Heterorrocai. Então, que é a passagem dos meninos para a vida adulta, tá? Eles, no nosso caso, me dá um exemplo, professor, de uma ação racional. Quando os meninos se alistam no recrutamento militar, eles passam da juventude para a vida adulta após o recrutamento militar. Outro exemplo. Professor, e a próxima? Ação racional afetiva. É aquela que ela é racional, sim, mas ela é carregada de sentimentos, afeições, né? E é motivada por esses sentimentos. Um exemplo. E aí vai ser muito interessante. O que acontece? Todos nós, quando éramos crianças, né, de uma forma ou de outra, nossos pais nos deram palmadas. Às vezes o pai fala, para menino, para menino, para menino. O menino não para, ele vai lá e... O que acontece? Essa ação de dar um tapa na criança, né? Obviamente, não é o princípio pedagógico recomendado, né, gente? Até porque a força de um adulto, ela às vezes é desproporcional a uma criança, tá? Eu estou estabelecendo esses limites. Mas o que ocorria antes era muito isso, as crianças, né, ganhavam uma palmada. A mãe já ficava triste, nossa, bati no meu filho, nossa, mas eu tinha que fazer isso e tal. O que acontece? Ela foi motivada por aquele momento. E por isso ela é considerada uma ação afetiva, porque foi motivada por um sentimento. Tá claro? Então, são esses os 4 tipos. 4 tipos de ação. Ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. Desses tipos, agora comecem a fechar as ideias justamente em cima de um princípio de análise do Estado, conceito de Estado, que agora a gente vai precisar bastante, tá? Então, desses princípios de ação social, derivam tipos de dominação para Weber, tá? Então, ele fala o seguinte, que o poder, essas ações sociais, elas vão germinar formas de poder. E esses poderes são de 3 tipos. As ações racionais são 4. Os poderes são 3, as formas de dominação de poder. A primeira, dominação legal.
A segunda, dominação tradicional. E a terceira, dominação carismática. Repetindo, as ações racionais são 4. As dominações, tipos de dominações para Weber, são 3. A saber, cada uma delas. Então, vamos lá. Dominação legal é aquela que ocorre por meio da lei, e o poder é exercido por aqueles que permitem exercê-lo, como os representantes dos poderes legislativo, judiciário e executivo, no caso de nossa república. Então, quando um fiscal manda você parar de fazer, um fiscal de postura, um fiscal de trânsito, você não para porque ele é bonito ou porque ela é bonita. Você para porque ele está revestido de legalidade. Quando se fala legal, é nesse sentido, tá? Então, ele representa a lei, tá? Então, é por isso que se chama dominação legal. Outra dominação é uma dominação tradicional, justifica-se pela tradição. Por exemplo, sociedade patriarcal, o pai exerce o poder autoritário dentro de uma família. Mas eu vou trazer um mais recente, para que vocês possam entender. Dominação tradicional. O Papa, durante muitos séculos, ele foi colocado, e ainda é colocado, como chefe da Igreja Católica. Então, os católicos reverenciam ele como chefe da igreja. Por quê? Porque ele tem um papel de dominação tradicional, desde o primeiro Papa até os dias atuais. Sempre que há uma sucessão de um Papa, a Igreja Católica o reconhece como líder dessa igreja. Por isso que eles têm uma dominação tradicional. Ah, pode ser só Papa? Não, pode ser, por exemplo, um ayatolá nas religiões islâmicas. Tá? Pode ser um ayatolá, tá? Pode ser também um outro tipo de líder ou de dominação nesse aspecto. E, por último, a dominação carismática. É aquela que é exercida por líderes carismáticos, que têm o dom de atrair o apoio das massas, né? Por exemplo, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela, tá? Tem as dominações carismáticas que elas levam o povo também a fazer algumas atrocidades, tá, gente? Por exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um dominador carismático. Ele fez com que os alemães colocassem a situação de holocausto em cima do povo judeu. Tá? Então, ele exerceu o carisma dele em cima do povo alemão e o povo alemão acabou por se contaminando por aquelas ideias de supremacia, de raça ariana, e foi levando os alemães, né, um número muito grande de alemães, a cometerem atrocidades, né, o genocídio do povo judeu. Tá? Então, a dominação carismática, ela é essa tão forte, né? E nos dias de hoje, professor? Nos dias de hoje, os políticos usam muito da dominação carismática, tá? Sejam eles de esquerda, direita, centro, tá? Então, essa é uma ferramenta. Então, só voltando à ideia, temos 3 tipos de dominação: a legal, a tradicional e a carismática. E elas vão se engendrar na Constituição do Estado. Nesse caso, Weber entra justamente no conceito de Estado. O que ele diz? E aí, gente, presta atenção que é muito importante isso. O conceito de Estado para Weber é aquela comunidade humana que, dentro de um determinado território, reclama para si o monopólio da coerção física legítima. Há os autores que dizem o seguinte, que, segundo Weber, o monopólio legítimo da força cabe ao Estado. O que significa isso, em outras palavras? Nenhum cidadão pode ir lá prender o outro, botar uma algema, se ele não for revestido da legitimidade do Estado. Somente o Estado, com o uso adequado e moderado da força, pode fazer essa coerção física. Prender alguém, levá-lo para depor, ou algo parecido, tá? Então, cabe ao Estado o monopólio. Por isso que a polícia, os fiscais de trânsito, tá? Eles têm um monopólio, os fiscais de trânsito nem tanto, mas a polícia, as forças armadas, eles têm um monopólio legítimo da força. Agora, eles não podem, e é importante isso, tá, gente? Aí, vocês que serão administradores públicos, eles não podem abusar da autoridade,
Tá? À medida que eles abusam da autoridade, eles estão cometendo um crime. Então, eles representam o Estado, mas não podem abusar. Outro aspecto é que o Estado ele é formado por associações políticas, né? E essa relação de dominação. Lembra que eu falei dos tipos de dominação? E aí ela exerce sobre os indivíduos uma forma de coação. Então é por isso que Weber trabalha com essa perspectiva de que o Estado ele é formado por autoridades e essas autoridades exercem dominação nos indivíduos e que esse mesmo Estado tem o monopólio legítimo da força. Repito, de uso moderado. Um agente de segurança, o aparato de segurança do Estado, não pode usar a força de forma exacerbada, invadir a casa de alguém, prender alguém sem que essa esteja cometendo um delito. E aí, gente, a administração pública, ela tem essa perspectiva, né? Justamente dos aspectos do quadro da legitimidade ou não obediência, tá? Percebam que a gente vai trabalhar justamente com essa perspectiva. Dominação, obediência e os recursos administrativos. Para tanto, presta atenção, pessoal, que isso é muito importante. É importante o conceito de dominação, é importante o conceito de ação racional, mas esse que eu vou trazer agora é tão importante quanto. Por quê? Porque Weber vai trabalhar com algumas perspectivas do conceito dessa administração, a partir do primeiro modelo, que é a burocracia. Né? Na verdade, ele fala do patrimonialismo, né? Que é entender o Estado a partir dos bens e confundi-los. Mas o que me interessa nesse momento é falar para vocês sobre a burocracia. Muitas vezes a gente entende a burocracia como algo ruim, algo pesado, algo que não funciona. Quero dizer a todos e todas que a burocracia é a teoria da impessoalidade. Aquilo que está preconizado, de certa forma, no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. A LIMP, legalidade, olha o L, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, a burocracia é essa perspectiva da impessoalidade. Para que haja um Estado burocrático, ele tem que ter uma hierarquia de cargos, tá? Então, você tem o chefe, você tem o coordenador, você tem as outras funções, e a partir disso, você tem especializações técnicas. Cada área faz a sua determinada funcionalidade. E, diante disso, para que haja uma promoção, uma progressão, há uma avaliação de mérito. Não é a meritocracia que a gente tanto entende na profundidade, mas do mérito da execução das tarefas. Tanto é que todos os servidores públicos, a cada período que está estipulado pelos seus estatutos, eles são avaliados para ver se eles podem progredir de nível ou permanecer, tá? Então, a burocracia tem essas características da hierarquia, da especialização, da avaliação de mérito, dos salários que devem ser pagos, tá? E aí, obviamente, a gente está falando de um sistema administrativo, né? Lembrando, a burocracia, para Weber, é uma organização funcional, tá? Dentro do Estado. E aí, óbvio, a gente tem as pessoas que fazem as críticas à burocracia, né? Que são os pontos negativos. Quais seriam eles? A burocracia pode aumentar os custos operacionais, porque você tem que, às vezes, usar um papel para levar, esse papel tem que ser carimbado, tem que voltar o papel, tem que trazer assinatura e etc. É um processo considerado lento, né? Diminui a competitividade, desmotiva muitas vezes, porque as pessoas ficam, de certa forma, dependendo umas das outras nas tomadas de decisão, pode incidir na possibilidade de espaço para corrupção, né? Porque aí vai entrar a história de favores ou suborno. Lá, quando a gente estiver falando de direitos sociais, a gente vai falar de alguns crimes contra a administração pública, tá? Então, é importante isso. E, por fim, irritação dos clientes. Só que a gente aqui, no caso, vai substituir a palavra clientes por usuários, que, no caso, é a administração pública, tá? Então, é por isso que ela é vista, muitas vezes, como incompetente, ineficiente, irracional, morosa e corrupta.
tá? E nem um pouco democrática. E aí a gente tem os resumos finais, né? Quem era Weber? Ele era um sociólogo alemão, analisou o capitalismo, como eu falei para vocês, ele desenvolveu a teoria da proximidade entre a ética protestante e o espírito capitalista, conceituou a ação racional como método de análise e, sobretudo, definiu os 4 tipos de ação, mais os 3 tipos de dominação. É isso, pessoal. Agora vocês vão pegar os textos, né, que foram encaminhados, o vídeo complementar e fazer as atividades. Eu quero, antemão, agradecer a todos e todas que até agora estão participando dessas aulas, estão centrados, fazendo as leituras, né, e é muito importante que vocês façam isso, e, sobretudo, estamos aí para tirar todas e quaisquer dúvidas. Não entendeu? Manda para o tutor EAD. O tutor EAD vai passar para mim. Tá? E aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Pessoal, temos uma aula ainda sobre Foucault e, na sequência, nós vamos ter a aula de revisão para a prova. Não faltem. Ela é muito importante. Ela vai dar umas pinceladas, mas, sobretudo, uma dica do que pode cair na prova. Tá bom? Obrigado a cada um de vocês. Espero para a próxima aula. Tudo de bom, pessoal. E qualquer coisa eu estou à disposição.